Obrigado, Yara. Obrigado, pessoal, que escolheu minha palestra para poder falar aqui para todo mundo um pouco da minha trajetória, minha carreira e experiência. Bom, vamos lá, pessoal. Eu sou o Odair Bonin, como a Yara comentou. Eu comecei a adotar um nome que é o Oda. Já expliquei isso na outra trilha, mas quero contar para mais pessoas aqui, porque existem dois motivos, né? O primeiro é porque eu trabalho num time com pessoas que não falam português e eu aprendi que o meu nome ele é difícil de pronunciar em inglês. O pessoal, como eu pronuncio Odair, eu falo assim, Oda, beleza, Oda universal, né? Isso ficou fácil. E o segundo motivo foi na pandemia que eu aprendi que Oda seria mais fácil, porque eu ia nos restaurantes, precisava falar meu nome, né? E aí saía mais ou menos assim, ó. Burdair, Rodair, Ordair. Faltou uma foto aqui, mas esses dias eu fui no Starbucks e a pessoa escreveu Wodair. Esse eu achei legal, porque vem com uma energia extra quando está te chamando, né? Wodair! Eu gosto de energia assim, então eu achei legal. Acabou faltando a foto aqui, que foi esses dias. Bom, vamos lá, pessoal. A minha palestra hoje... deixa eu me apresentar melhor, né? Coloquei algumas fotos aqui da minha família. Eu sou pai da Mariana, marido da Luciana e amigo da Kimi, que é minha cachorrinha. Também sou Engineering Manager no Nubank, host do podcast Conversa Ágil, junto com meu amigo Renato. E também sou professor lá na Escola Conquer, criador de cursos na Creana, né? Bom, eu já estou nessa carreira técnica já há 18 anos e eu decidi recentemente trilhar a carreira de Engineering Manager. Quero contar um pouquinho para vocês aqui, um pouco sobre essa experiência. A minha palestra aqui, até onde deveria ir a mão na massa, acho que é uma dúvida de muitas pessoas que já passaram anos de carreira. E depois que eu escrevi esse título, eu fiquei pensando se não foi um pouco pretensioso. Quem sou eu, né? Dizer até onde deveria ir, mas eu quero colocar a minha experiência aqui para vocês e vocês decidem até onde deveria ir a mão na massa, conforme a sua carreira, conforme você vai evoluindo na sua carreira, né? Bom, aqui eu quero falar sobre esse papel, que é muito recorrente aí para ver, mas ele não tem uma definição exata. Mas eu queria saber aqui quem é oficialmente responsável por pessoas no time. É um time técnico, né? Queria que levantasse a mão aí, quem é responsável por pessoas no time. Nossa, várias pessoas, caramba, a maioria. Isso mesmo, excelente. Então, existe aquele papel do líder técnico que algumas empresas dão para a pessoa mais sênior, que tem mais conhecimento técnico do time, e aquela pessoa que vai conversar com outras áreas, né? Product managers e tal, mas ela não tem uma responsabilidade oficial sobre pessoas. Então, aqui eu quero falar com vocês mesmo que tem essa responsabilidade. Eu queria que vocês lembrassem, aqui eu vou falar passo a passo, tá? Lembrassem o começo da trajetória de vocês como managers de pessoas. E eu queria que vocês abaixassem um dedo da mão se vocês passaram por essas situações. Primeiro, nos primeiros crashes como líder, você não sabia se atuava ou se deixava o time atuar, né? Sempre vem aquela coisa para não tomar o tempo do time. Assim, eu vou lá e faço para não tomar o tempo do time. Beleza. 2, suas primeiras one-on-ones, você tem até vergonha de lembrar. Não sabia como conduzir, não sabia como perguntar, né? Então, abaixa um dedo se você passou por essa situação. Outra situação, você já se cansou de fazer reunião não técnica e acabou pensando, que horas que eu vou começar a trabalhar, né? O dia inteiro fazendo reunião, tem que trabalhar também, né? Depois, queria que você abaixasse um dedo se você acabou sentindo tudo desmoronando quando começou a receber reclamações sobre aumento de salário,
sobre conflitos internos, uma pessoa não concordar com o que está sendo feito, pressão de cronograma e tudo mais. E por último, quero que você abaixe o último dedo da sua mão se você ficou profundamente chateado ou chateada quando percebeu que nem todo mundo do time concorda com o seu management style. Porque isso é normal. A gente não vai agradar todo mundo do time. E eu queria que levantasse a mão quem abaixou os 5 dedos aí. Olha só. Nossa, parece um protesto agora, hein? Várias pessoas. Ótimo, legal. Você vê, né? A carreira, todo mundo passa por isso. Você não está sozinho ou sozinha. Quando a gente aceita uma posição de engineering manager ou de líder técnico um pouquinho do lado da gestão, a gente aceita, na verdade, 3 lideranças. Não é só uma. A gente aceita a liderança técnica, a gente aceita a liderança inspiradora e a gente aceita a liderança estratégica. Eu vou contar cada um desses aqui. O slide vai aparecer todos de uma vez, mas eu vou comentar um por um aqui. Quando a gente fala da liderança inspiradora, na verdade, a gente está falando de construir um time que acredita no propósito da empresa, no propósito da sua área, no propósito do que você está fazendo. E para isso acontecer, você precisa de uma comunicação excelente, correto? Você não vai conseguir fazer as pessoas aceitarem um propósito só porque você falou. Você precisa saber como comunicar isso. Existem maneiras de apoiar essa comunicação excelente. Influência e persuasão, técnicas de PNL, como conduzir conversas difíceis, né? Não vai ser sempre uma motivação positiva, né? Alguma coisa vai acontecer nesse meio do caminho, você precisa estar lá para lidar com isso. E, por último, uma comunicação não violenta é super importante. Você precisa entender um pouco desse assunto também. Você precisa aprender e é exigido que você saiba dar ignição na motivação das pessoas, né? E aí você precisa entender um pouquinho de psicologia e motivação, e também motivação intrínseca e extrínseca. Tudo isso você encontra no Management 3.0. Então, eu recomendo para quem tem responsabilidade com pessoas se aproximar desse assunto e mergulhar nele. E você precisa também construir confiança com times e pares, não é verdade? A gente precisa o tempo todo, a gente vai estar o tempo todo trabalhando com pessoas, pares e o time. Então, você precisa a arte de ler mentes e pessoas. Isso é o nome de um livro, inclusive. Para isso, existem técnicas de rapport, técnicas de negociação, existem outras também. Então, isso aqui é só um rascunho aí, quando você aceita a liderança inspiradora. E quando você aceita a liderança técnica, na verdade, você já estava no caminho dela, né? Você continua fazendo o que você faz, de certa forma, com mais responsabilidade. Por exemplo, automatizar processos repetidos no time. Você pode fazer automações no Gira, fazer automações no Slack, no Teams. Você precisa conhecer as 4 Key Metrics, saber onde o seu time está posicionado versus times que já foram classificados por essas 4 métricas: lead time, frequência de deploy, o MTTR, que é o Mean Time to Recovery, e o Change Fail Rate. Se você não conhece, busca, e se você conhece, busca entender quais são as métricas e onde o seu time está posicionado versus métricas do mercado, das indústrias. Também, como ter uma observabilidade top. Eu coloquei essa top aqui porque, realmente, a observability é muito importante para o manager. Então, como funciona e como criar, né, novos dashboards e alertas eficientes. E, já dizia o poeta, muita informação é igual a nenhuma informação. Então, não adianta eu ter 15, 20, 30 dashboards de um serviço que eles provavelmente não vão te dizer nada importante. Ter 1 ou 2 ou 3 eficientes é excelente já. Saber um pouco sobre Grafana, Prometheus, New Relic e tudo mais, para você usar isso a seu favor. Boa. E a liderança estratégica?
Olha, esse foi um ponto muito importante que eu aprendi na minha carreira. Não adianta você motivar as pessoas ao máximo e não concentrar a energia delas em algo que deve ser feito. Significa que eu vou lá, motivo todo mundo, descubro a motivação, coloco o propósito e tal. Cada um vai dispersar a energia para um lado se não tiver estratégia. Se você não pensar em como colocar essa energia para o que o time tem que fazer, para o propósito do time, né? Então, você precisa desenvolver a liderança estratégica. E aí, mindset ágil, agilidade na veia, é super importante. Conectar os OKRs do seu time com as OKRs da área, enfim, da sua business unit. Você precisa saber como faz essa conexão, contratar as melhores pessoas para o time e um pouquinho de product management. Por que eu digo isso? Você precisa entender como a pessoa que está responsável pelo produto, como que ela está pensando, quais são as métricas importantes para essa pessoa. Então, isso faz parte da liderança estratégica, saber como que é o lado do produto também, né? Excelente. Aí você pode estar se perguntando, né? Mas qual que é a proporção dessas lideranças? Qual a proporção que eu devo aplicar no dia a dia? Liderança técnica, liderança inspiradora? Bom, há um tempo atrás, eu mostrei até na palestra de Floripa, vou mostrar aqui de novo, eu fiz uma pesquisa com muitas vagas lá no LinkedIn. Eu peguei todas as descrições e coloquei numa planilha, e eu agrupei as frases por uma classificação que eu criei, mais de 350 vagas. Eu peguei todas as frases, eu falei, isso aqui é igual a isso, né? Esse pedido é igual a esse. E aí eu fui pedindo, né? E aí, pessoal, beleza? Fala, Bruno, beleza? Eu cheguei nessa classificação aqui, ó. 10 em cada 10 vagas pedem para você desenvolver pessoas e conduzir one-on-ones. É que ali só está conduct one-on-ones, mas está pedindo para você desenvolver pessoas, desenvolver o seu time e conduzir one-on-ones. Também está pedindo para você desenvolver relacionamentos. Então, são os 2 pedidos mais frequentes. Eu acho que não teve nenhuma vaga que não teve esses 2 pedidos de alguma maneira. Desenvolver relacionamentos com pessoas que trabalham com você, com os seus pares, seus times, seus líderes e tudo mais, né? Depois vem contratar novos talentos, ou seja, depois que você pisou, né, no degrau de manager, você nunca mais vai deixar de contratar. Você vai estar sempre envolvido em hiring. Isso acontece com todo mundo. Ser um grande comunicador, fomentar uma cultura de tecnologia no seu time, também é muito pedido. E aí significa DevOps, uma cultura de transparência, uma cultura, um mindset ágil ali, de certa forma também. Facilitar discussões técnicas, suportar o time tecnicamente, ter um mindset de curiosidade e ownership de plataformas, de serviços, de sistemas e tudo mais. Tá. Como que eu divido isso? Bom, isso fica simples de dividir quando a gente faz essa divisão aqui. Na parte de cima, você precisa de skills da liderança inspiradora para conduzir, né? Conduzir one-on-ones, contratar novos talentos, fazer coaching, mentoring, desenvolver relacionamentos com pares. Tudo isso você precisa daqueles skills que eu mostrei lá, liderança inspiradora. E liderança técnica, você precisa de uma base forte técnica para, obviamente, suportar o time tecnicamente, facilitar discussões técnicas e tudo mais. Bom, isso aqui, para quem gosta de número, é uma base geral do que é pedido, do que é esperado por diversas vagas em diversas empresas enfim, pequenas e grandes e médias. Você vai ser
pedido, né, solicitado, mais para o lado da liderança inspiradora do que da liderança técnica. Mas existem muitos espaços para cobrir essa liderança técnica, né? Vocês veem que esse é o caminho do management que está se desenhando, né? Bom, isso me leva a acreditar que o Engineering Manager ele se posiciona bem na bifurcação do Y, né? Ou seja, a base técnica te levou para a bifurcação do Y. Você, ainda assim, você tem um pé mais na responsabilidade sobre pessoas, sim, mas você vê que é quase metade, não é tão metade assim, mas não é uma diferença muito grande, né, sobre a liderança técnica e a liderança inspiradora. Então, isso me leva a crer que você está bem nessa bifurcação e você vai permanecer lá por muito tempo. Por que eu digo isso? Há um tempo atrás, uma escritora, a Christine Burnham, ela é escritora da CIO.com, também de outros portais. Ela escreveu um artigo chamado O risco que CIOs correm ao perder o contato com a tecnologia, o contato com a parte técnica, né? Então, ela escreveu o seguinte, ao perder completamente o contato com a tecnologia, CIOs perdem a capacidade de conectar tecnologia ao core business. E isso afeta negativamente a sua performance. Isso aconteceu depois de uma pesquisa que uma empresa de RH fez com C-Levels sobre o que levava essas pessoas a terem uma performance negativa depois de anos estudando o negócio, né? E aqui está um pouco serrilhado, mas eu posso dizer que está escrito que durante os 20 anos foi oferecido para as pessoas que querem ir para essas posições escolas de negócio. Então, as pessoas mergulharam em escolas de negócio, começaram a estudar negócio e tudo mais, e foram se distanciando da parte técnica. E a curiosidade veio daí. Poxa, depois de tanto tempo a pessoa estudando, ela ainda tinha performance negativa? Sim, porque ela perdia essa capacidade de conectar a tecnologia ao negócio, né? Então, meio que agora volta, né? Você foi lá para o negócio, agora volta para a parte técnica. Vocês já ouviram falar também CEOs de tecnologia que antes eram CTOs, é um caminho de C-level que está se desenhando aí, ou seja, pessoas que vêm da parte da trilha técnica se tornando presidentes, né, de empresas, de grandes empresas e tudo mais. E também isso me leva a crer que a base técnica vai te acompanhar ao longo da sua jornada profissional. Ela vai te acompanhar. Porque, como eu falei, à medida que você vai crescendo na carreira, o ambiente que você está, o seu contexto, vai te exigir alguns conhecimentos. Se você simplesmente sair, de certa forma, se distanciar da parte técnica e mergulhar na parte de negócios, você pode cair nessa mesma cilada de perder essa capacidade de conectar business com tecnologia, né? Bom, legal. Então, no final das contas, eu tenho um recado muito importante para vocês. Até onde vai a mão na massa? Eu digo que em todas as oportunidades que você puder, coloque a mão na massa. Se você tem dashboards para criar, automações para fazer, faça. Hoje, no meu dia a dia, eu faço diversas automações no Jira e no Slack. Então, eu posso dar um exemplo. Quando um projeto começa, no card que o engenheiro move para in progress, eu começo a contar um tempo e depois isso me traz de certa forma, uma mensagem no Slack dizendo, essa mensagem, esse card aqui, ele acabou passando do tempo da estimativa. E eu faço essa análise para entender quais os componentes fazem as coisas atrasarem mais, assim, as estimativas
serem muito distantes do real. Então, às vezes, uma pessoa ela não conhece muito Kafka, por exemplo, e é a primeira vez que ela vai fazer ali um consumer, um producer, e acaba demorando mais tempo. É normal. Só que isso, a minha automação, vai colocando labels nos cards para dizer, ó, isso aqui tinha Kafka. Ah, legal, então normal não saber o quanto tempo, porque algumas pessoas elas estão aprendendo ainda, né? Bom, vocês sabem, eu trabalho no Nubank, o Nubank utiliza Clojure, algumas pessoas também não são proficientes, e é normal errar estimativa, a gente nem espera que acerte. O grande segredo é você saber o trigger ali da coisa, porque às vezes você tem que parar tudo, fazer um treinamento, fazer parar o projeto mesmo, dar uma outra solução, depois voltar. Isso é muito comum. Só que isso eu crio automações no Jira para me ajudar a visualizar isso. E eu adoro também fazer bots. Bots no Slack. Enfim, eu adoro fazer esse tipo de coisa. Eu tenho aqui algumas dicas que eu posso dar da minha carreira que me ajudaram a reconhecer, né? Primeiro, como você pode aproveitar esse conteúdo? Primeiro, crie uma recorrência de conversas técnicas com o time. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma recorrência de conversas técnicas sobre o que está rolando mesmo no projeto e tudo mais, né? Bom, reserva um tempo na semana dedicado exclusivamente à mão na massa, a sua semana. Você vai lá na sua agenda, coloca um bloco, fala, não, esse é o dia que eu vou codar, eu vou escolher alguma coisa para automatizar, vou escolher um bot para criar e tudo mais. Até mesmo ler documentação das APIs. E eu até coloquei ali, ó, aprender como fazer consultas em produção. Às vezes, você como manager, pede para uma pessoa fazer a consulta para você, legal, você pode fazer isso, mas por que não você mesmo? Cara, me dá um caminho aí, como é que eu preparo minha máquina para eu conseguir acessar a mesma base que você, o mesmo ambiente que você? Eu faço isso, a minha máquina é uma máquina de desenvolvedor, eu preparo ela com tudo que precisa para desenvolver. Eu tenho intenção de desenvolver dentro do projeto? Eu não tenho intenção de desenvolver, porque eu posso me tornar um caminho crítico, né? Eu posso assumir uma coisa ali que eu, às vezes, demoro e acabo, em vez de ajudar, atrapalhando, né? Então, eu faço isso que está em torno do que é principal ali, né? Então, muitas coisas eu faço muitas consultas em produção também. Então, aqui são algumas dicas. Por último, participe de fóruns e tech talks da sua empresa. E se não rolar, se não existir, cria, traz a ideia para a empresa. Fala, cara, eu vou começar dos assuntos mais básicos. Às vezes é básico para você. Eu estava até assistindo uma palestra de cedo, meu amigo Renato, ele falou que um dos tópicos lá que ele criou para o evento interno foi sobre daily. E houveram 400 pessoas interessadas. Então você fala, pô, como é que pode, né? Porque parece que daily é uma coisa muito comum. Não, na verdade, muitas pessoas querem saber como fazer melhor. As pessoas não querem aprender, elas querem olhar para elas mesmas e falar, tá bom, hoje eu faço assim, mas me dá a sua ideia, às vezes a sua é melhor que a minha. Então, você pode criar esse fórum, uma série de tech talks aí, organizar, chamar as pessoas para falarem o que elas aprenderam na semana, o que elas aprenderam no mês, né? Aprenderam com erros também, quais foram os erros que elas mais derraparam, mais ficaram lá tentando e não conseguindo. Isso é muito legal trazer para o time e também para as empresas. Eu já fiz isso uma série de vezes e eu sempre participo. É muito bacana. Bom, aí você pode estar pensando aí, tá, como que é na minha empresa? Tá, na minha empresa não tenho como, não tenho tempo, a empresa está toda hora... Bom, sei lá, as coisas são... O cronograma apertado, né? As coisas são bem difíceis de acontecer. Então, faça como eu.
A minha planilha, ela é totalmente conectada com o WhatsApp, com o e-mail e com o Telegram, né? Eu criei o Lembretinho. Lembretinho é um aplicativo, né? Então, eu estava cansado assim, algumas contas passaram, eu olhava para minha esposa à noite, você lembrou? Não, putz, amanhã agora, tá bom. E um dia eu cansei, num domingo de manhã, eu falei assim, não, cara, eu vou criar alguma coisa e tal. Tive que aprender sobre Facebook Messaging API, tive que aprender Google Scripts, JavaScript, basicamente, aprender Android, que agora eu estou fazendo uma aplicação que vai pegar todos os meus push notifications e SMS de pagamento e tudo mais, vai mandar direto para essa planilha. Então já tem uma versão 2. Só que eu não sei se foi bom ou se foi uma cilada, porque minha esposa falou, excelente, agora o lembretinho pode te lembrar, né, de trocar o sifão da pia aí, não preciso mais eu, né? Então eu falei, tá bom, pode ser. Vamos usar o lembretinho para outras coisas, não só para conta, né? Vamos lembrar das coisas. Tá bom, funciona. Bom, gente, então eu quero passar para vocês a importância de estar conectado com a tecnologia, de ter a mão na massa, que seja para você, que seja para a empresa, que seja para o seu time. E é muito importante que você pense no seu futuro de carreira. E, na verdade, aqui o que eu quero comentar é que isso vai te acompanhar a sua carreira ao longo da sua trajetória, tá bom? Bom, eu queria terminar com uma frase que eu li numa entrevista do Steve Jobs. Eu assisti essa entrevista em 1985, eu assisti depois, tá? Em 1985 eu era criança. Mas eu assisti, ele fala assim, se você é uma excelente pessoa, por que é que você gostaria de trabalhar para alguém no qual você não vai aprender nada? Qual o motivo? Você sabe o que é um bom engineering manager? Eles são excelentes contribuidores individuais. Então, isso me fez refletir sobre, acima de tudo, eu sou um individual contributor e enfim, à medida que eu vou melhorando de carreira, eu não deixo de ser um individual contributor. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela presença. E é isso.